Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Aqui é o professor Rafael Sobreira e estaremos falando sobre o Antigo Egito. Temos como base e fonte da nossa pesquisa o livro didático do sexto ano do ensino fundamental, História, Escola e Democracia, da Editora Moderna. O Antigo Egito. A formação do Egito. O Egito Antigo possui uma das culturas mais fascinantes de toda a história da humanidade. Foi a primeira das antigas sociedades a construir um reinado unificado, em um período em que as regiões do Oriente Próximo estavam organizadas em cidades independentes, em comunidades nômades e semi-nômades, e em aldeias. Tal formação social desenvolveu-se no fértil vale do rio Nilo, no norte da África, entre os desertos do Saara e da Núbia. Os antigos egípcios dividiam a região em duas terras. A terra do norte era a delta do rio Nilo, ou Baixo Egito, que se estendia em triângulo da cidade de Mênfis até o mar Mediterrâneo. A terra do sul, ou Alto Egito, era todo o vale do Nilo, desde Mênfis até a primeira catarata do rio, na fronteira com a região da Núbia. Hapi, o deus rio. Assim como os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, o rio Nilo teve papel fundamental no desenvolvimento econômico, social e cultural do Antigo Egito. Seus habitantes veneravam o rio como um verdadeiro deus. O deus rio era chamado Hapi. Para os antigos egípcios, sem ele não haveria nenhum recurso, nenhuma vida, somente deserto, pedras e areia. Notem como há uma deificação do rio pela sua importância sociocultural, ou seja, transformação em deuses, objetos e pessoas que tiveram importância para a sobrevivência e subsistência do seu povo e sua sociedade. Assim como os indianos e nórdicos com a vaca, animal que representava com o sustento da carne, leite e pele, além de ter força para carregar carroças e servir de transporte. O deus era geralmente representado como homem, porém com seios femininos e barriga saliente. Sua pele era azul ou verde, cores associadas à fertilidade. Fertilização. Inundado anualmente na estação das cheias, o Nilo deposita uma camada de humus, uma espécie de lodo escuro, rico em matéria orgânica, formado por restos de vegetais e animais. O humus fertiliza o solo às margens do rio. Quando as águas baixam, quilômetros de extensão de terra podem ser cultivadas. Os trabalhos de irrigação. Para um melhor aproveitamento das terras fertilizadas, as águas do Nilo deveriam ser controladas. As populações estabelecidas transformaram gradualmente o Vale do Nilo, permitindo a organização de uma forma de vida sedentária, ou seja, com habitação fixa, dependente das cheias do rio. Grupos passaram a formar pequenas comunidades agrícolas que se espalharam ao longo do Vale do Nilo. As cheias do rio eram provocadas por chuvas que caíam na região subsaariana, por onde corriam o Nilo Branco e o Nilo Azul. Para armazenar a água, para os períodos de baixa, foram criados reservatórios que eram abastecidos por canais de irrigação. Para represar a água, foram construídos diques, de maneira a controlar a sua força e o seu volume. A formação dos nomos ao longo do Nilo. A agricultura de irrigação, com o controle das cheias anuais do Nilo, teve um papel muito importante na formação e no desenvolvimento de comunidades independentes, mais conhecidas como nomos. A comunicação e o contato entre os nomos eram realizados pelo Nilo. A autoridade do chefe dos nomos, o nomarca, estava relacionada à sua força militar e à sua capacidade de garantir a prosperidade da terra. Alguns arqueólogos levantam a hipótese de que tal elite teria assumido o poder por ter concentrado os conhecimentos de determinados fenômenos naturais relacionados às cheias do rio. As federações do Baixo Egito. Possivelmente, como resultado das guerras e alianças, ocorreu um processo de articulação dos nomos que acabou por formar duas grandes federações, uma que reunia os nomos do norte e outra que reunia os nomos do sul. Havia assim um Alto Egito e um Baixo Egito, cada um com seu rei, um faraó. As duas grandes unidades territoriais políticas elevaram seus chefes à dignidade real, cada qual com seu emblema. O rei do Baixo Egito usava a coroa vermelha e o papiro era o seu símbolo. O rei do Alto Egito usava a coroa branca e tinha por símbolo a flor de lótus. O calendário dos egípcios. O dia a dia dos egípcios era marcado pelos ritmos da vida agrícola, semeadura, colheita, preparação de novas sementes.
Tais ritmos estavam condicionados ao rio Nilo e às suas mudanças. Isso explica a elaboração de um calendário baseado na repetição do evento mais importante para a sobrevivência dos egípcios, as cheias do Nilo. Os egípcios observaram que o início da enchente tinha recorrência de 365 dias. A partir daí, eles dividiram seu ano em 12 meses. Cada mês era composto de 3 semanas, com 10 dias cada. Os 5 dias ao final do ano eram reservados para comemorar o aniversário dos deuses Osíris, Horus, Ísis, Néftis e Sete. A unificação do Egito. Segundo a tradição egípcia, a unificação das duas terras, ou seja, a união do Baixo e do Alto Egito, sob um único soberano, foi feita por Menés, embora as fontes arqueológicas o chamem de Namer. Por volta de 3100 a.C., Menés, soberano do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, uniu as duas coroas, branca e vermelha, e estabeleceu sua capital em Tínis, no Alto Egito. Posteriormente, a capital foi transferida para a cidade de Mênfis, onde as duas terras se encontravam. Menés é considerado o fundador da primeira dinastia. Faraó. Os reis egípcios eram denominados faraós. O termo tem a origem de uma palavra que significa casa alta ou palácio. O poder do faraó era absoluto e estendia-se em todos os setores da sociedade. Como senhor supremo, comandava um corpo de funcionários que recolhia impostos, fiscalizava obras de irrigação, administrava projetos de construção, controlava a terra, mantinha registros e supervisionava os armazéns governamentais, onde os cereais eram guardados para o caso de uma má colheita. É importante notar que o faraó não estava acima da sociedade, porque ele era representante de Deus, como aconteceu nas monarquias europeias futuramente, mas sim porque ele era tido como próprio Deus. A escrita dos egípcios. O sistema hieroglífico é um dos mais antigos sistemas de escrita de que se tem conhecimento. Todos os objetos ou seres vivos que pudessem ser desenhados eram usados como sinais ou caracteres na escrita egípcia. O termo hieróglifo tem origem grega e quer dizer inscrição sagrada, hieros, sagrada, e glyphen, inscrição. Os antigos egípcios davam-lhe o nome de Medjunter, que significa a palavra de Deus, e atribuía a sua invenção a Thoth, o deus da sabedoria e da escrita. Inicialmente, escreviam na argila e na pedra. Posteriormente, passaram a escrever em uma espécie de papel feito com o talo de uma planta chamada papiro, espécie de junco que cresce nos rios e lagos de pouca profundidade do Egito. Utilizavam uma tinta feita de mistura de pigmentos e plantas, água e goma. Os pincéis eram feitos de bambu umedecidos com água e eram guardados em bolsas de couro. Os escribas tinham uma situação privilegiada, pois dominavam a escrita e eram responsáveis pela organização das leis e pela administração do Estado. Entretanto, a escrita hieroglífica era uma arte difícil e especializada, que tinha de ser aprendida por meio de longo estudo. Mulheres poderosas. Apesar de ser uma sociedade controlada pelos homens, em algumas situações, as mulheres assumiam o papel de destaque no Antigo Egito. As mulheres da realeza no Antigo Egito exerciam papéis de importância como mães, esposas e filhas dos faraós. Algumas esposas desfrutavam de uma posição de força dentro da sociedade egípcia, como a rainha Nefertari, esposa do faraó Ramsés II. Ao faraó era permitido ter várias esposas, mas a mais importante tinha o título de nobre esposa, cujos filhos eram os únicos herdeiros, como regentes em nome de um filho ou um irmão, ou como rainhas. Algumas mulheres assumiram o comando da sociedade egípcia. Mesmo que isso ocorresse de maneira ocasional, essa é uma característica particular do Egito, raramente encontrada em outras sociedades da antiguidade. Ao final da 12ª dinastia, Sebek-Neferu tornou-se a primeira mulher a utilizar todos os títulos de faraó. Sucedeu o faraó Amenemhat IV, seu irmão, que morreu sem deixar herdeiros e governou por 3 anos. Cleópatra VII foi a última governante do Egito Antigo e ficou conhecida principalmente pelos seus relacionamentos conturbados. Governou entre 51 e 30 a.C., em um período no qual o Egito estava sob o domínio dos gregos. Encerramos aqui esse vídeo da primeira parte sobre o Egito Antigo. Na segunda, nós veremos a divisão social do Egito e a religião e a sua importância na sociedade egípcia. Deixem o like, compartilhem se gostaram do vídeo e até o nosso próximo vídeo. Um abração e valeu!